eu vou continuar a mensagem de os prazeres de Deus. Os prazeres de Deus. Eu iniciei a mensagem alguns dias atrás, e no dia que eu fui trazer a segunda parte da mensagem, eu estava passando um pouquinho de mal, e o Fabrício ele teve que trazer a mensagem no meu lugar. Mas para não ficar como mentiroso, que já passou algum tempo, a gente pode trazer à memória algumas coisas que nós falamos aqui, que eu falei aqui da outra oportunidade que eu tive, dos prazeres de Deus. Nós falamos aí do Scugal, aquele jovem que morreu aos 27 anos, e que teve uma oportunidade brilhante de escrever uma carta para o seu amigo, e através dessa carta, ela se tornou um livro que foi brilhante para dezenas e milhares de pessoas, e serviu para muitas igrejas a sua argumentação. Embora a linguagem desse livro é um pouco complexa, uma linguagem um pouco filosófica, mas ele traz uma linguagem que você, leitor, pode apreciar e entender aquilo que Deus tem prazer em nossas vidas. Porque se nós perguntarmos para a gente, para você mesmo, falar assim: Senhor, será que o Senhor tem prazer na minha vida? Hoje pela manhã eu estava lecionando na escola do batismo, e uma pergunta da pessoa que estava no curso de batismo era exatamente isso: será que eu sou diferente, um pouco mais elevado do que as pessoas que estão lá no mundo? Será que eu sou, será que Deus, na minha pequenez, nas minhas fraquezas, será que Ele ainda continua me amando e tem prazer na minha vida? Eu disse exatamente para ele: olha, o Senhor não tem prazer no pecado, o Senhor não tem prazer e se deleita na sua vida ou na minha vida no momento que nós pecamos. Mas nós precisamos entender que a minha fé, a graça e a justificação não depende de mim, depende de Jesus. Então eu sou justificado, a graça e a fé é tudo por intermédio de Jesus. Então, meu querido, nós somos diferentes nesse sentido, porque antes nós éramos criaturas. Todas as pessoas estavam sob a ira de Deus, todos pecaram e destituídos estavam da presença do Senhor. Mas por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos resgatou, Ele nos regenerou e nos fez justos diante de Deus. Então, através de Jesus, eu me torno justificado, através da justiça que Jesus fez por nós. Então, meu querido, falei para ele, nós somos diferentes, porque mesmo os cristãos, se eu pecar, Jesus, Ele fez justiça por nós, Ele está nos justificando diante de Deus. Então, por causa dessas coisas, e entre outras coisas, que eu vou continuar aqui hoje, quando Deus, o Pai, Ele olha para você, Ele sente prazer na sua vida, porque Ele não olha exatamente para aquilo que você está fazendo, mas Ele olha para aquilo que Jesus fez na cruz. Quando nós começamos a ter esse entendimento de que
esse pensamento, esse entendimento que Deus tem por nós, que Ele tem por você, a nossa vida começa a estar mais leve. Mas nós percebemos que, e eu disse para ele: olha, não quer dizer que se Jesus se torna uma justiça, se Ele justifica diante de Deus os nossos pecados, então quer dizer que eu vou achar uma brecha, eu vou continuar no erro, eu vou continuar no pecado, eu vou continuar, porque todas as vezes Ele vai olhar para Jesus. Não é bem assim, porque bem a palavra nos ensina que eu não posso usar da graça para dar ocasião a pecado, dar ocasião à carne. Eu não posso usar da boa vontade de Deus, da graça de Deus e fazer isso, porque uma vez unido com Cristo, para ser unido com Cristo, irmão, nós temos algumas obrigações. Unido com Cristo, nós temos algumas obrigações para nós sermos justificados diante de Deus, que é obedecer, que é caminhar, que é fugir, que é sair fora do pecado. O pecado tem que ser acidental na nossa vida. Mais uma vez, diante disso, eu quero dizer para você: Deus tem prazer na sua vida, na vida de quem anda com Deus. Assim como Jesus andou com Deus, nós precisamos andar. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6: meu filho, não menospreze a disciplina do Senhor, nem se canse quando ele for reprovado, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. Este foi o último texto que nós lemos da última mensagem, da primeira parte. Como eu posso ser aperfeiçoado, amado e disciplinado diante do Senhor? E a pergunta que eu coloquei aqui: como Ele está descontente com o meu pecado? Sim, o Senhor é descontente com o seu pecado, porque Ele não quer que nós pequemos. Mas isso quando eu peco, talvez acidentalmente, isso não cancela o deleite que Ele tem em você. Isso não cancela o amor que Ele tem por você. Isso não cancela aquelas palavras que eu estou dizendo aqui no livro de Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6. Não cancela o prazer que Deus tem por você. Porque no ato de disciplinar, eu até mencionei aqui, dei o exemplo do meu filho Pedro. No ato de disciplinar, por ele ter feito alguma coisa errada, não cancela o meu amor dele por você, por ele. Olha, você vai ficar de castigo uma semana. Olha, o seu erro foi tão grave, porque eu vou ter que fazer uma coisa desagradável, vai doer mais de mim do que você. É muito raro acontecer isso. Eu dei o exemplo do meu pai, falei do Fabrício, a correção, às vezes com vara, ou com outros métodos, mas as coisas às vezes são tão graves que é preciso mais uma correção. E o Senhor, Ele usa com os seus filhos, porque você é filho, você não é mais a criatura, mas você é filho porque Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 29, 30, se não me engano 31, fala exatamente sobre isso. Porque dantes conheceu, também o predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, no qual Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Porque Jesus é filho e o Pai o recebeu, meu irmão, você também se torna filho de Deus. Não acha que Deus passa a mão em algumas coisas. Não quer dizer que a correção dele, Ele não está te amando. Ele ama. Então, quando você experimentar o sofrimento como filho de Deus, entenda que Ele não está fazendo isso porque Ele não te ama. É porque Ele te ama, Ele quer você próximo dEle. Ele não quer que você fique longe dEle. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso?
Não quer dizer que Deus traz maldade para ninguém, mas Deus permite algumas coisas acontecerem, porque Ele nos ama. Sabe, o Pai desaprova a corrupção em mim, mas talvez Ele está refinando a minha fé com as tribulações, com situações adversas, para refinar a minha fé, para me aperfeiçoar na disciplina, na santidade. Eu sempre ensino aqui para os irmãos sobre os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, etc. E nós precisamos pedir ao Senhor isso, e a gente precisa aprender. Mas como eu vou aprender a amar? Como que eu vou aprender a ser bom? Como eu vou aprender a ser misericordioso? Ou, enfim, ter paz, ter longanimidade, ser mansos no momento de mansidão? Como que eu vou ter paz e amar no momento que eu não preciso? Eu só vou ver isso, os frutos acontecer na minha vida, no momento que exigir amar, ter paz, ser longânimo, ser benigno, ser manso. E no momento que Deus nos disciplina, Ele está nos aperfeiçoando a nossa santidade, Ele está refinando a minha fé, para que eu seja mais parecido com Cristo. E agora, isso pode parecer um paradoxo para todos nós. Será que Deus ele é tão perfeito assim? Porque Ele disciplina as pessoas? Porque Ele disciplinaria aqueles a que Ele considera perfeito em Cristo? Hebreus capítulo 10, versículo 14 fala: como uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Ou seja, nesse texto aqui fala que nós somos aperfeiçoados em Cristo. Poxa, se nós somos aperfeiçoados em Cristo, será que então eu preciso ser perfeito cada dia mais? Em certo sentido, a nossa perfeição acabou. Se o texto de Hebreus aqui fala que Cristo para sempre, os que estão sendo santificados, né? Uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, numa única oferta, o Senhor nos aperfeiçoou para sempre. Será que Deus nos vê como aperfeiçoados, perdoados, justificados, quando eu e você, nós estamos unidos com Cristo? Mas no outro sentido, se nós pararmos para analisar, nós vamos entender que eu continuo pecando. Eu continuo pecando. Todos nós que estamos aqui continuamos pecando. Mas o Senhor é tão, com o ato de Cristo, Ele me fez perfeito, Ele me fez agora, eu não preciso ser mais santificado, mas por outro lado, eu continuo pecando. Ele aperfeiçoa aqueles que estão sendo agora, pouco a pouco, santificados, gradualmente santificados. Porque se nós analisarmos, pensarmos bem, nós não somos tão perfeitos assim, por causa do pecado. Ele nos aperfeiçoou, mas ainda permanece em nós a natureza pecaminosa. O único que foi perfeito, merecedor da glória, de sentar à destra do Pai, Jesus. Sabendo disso, que nós somos pecadores, em nossa vida terrena diária, somos combatidos, somos imperfeitos, buscamos agradar a Deus na vida diária, porque já estamos agradando perfeitamente Deus em Cristo.
Quando você olha para a sua vida e fala assim: será que eu estou agradando a Deus na minha caminhada? Eu falo para você que você está agradando a Deus. Você sabe por quê? Porque você está agradando a Deus não é por causa de você. Você está agradando a Deus por causa de Cristo na sua vida. Essas músicas, esses cânticos aí que fala tanto do eu, na verdade tudo é Cristo, irmãos. Tudo se resume em Cristo. Na minha caminhada, na minha trajetória, eu agrado a Deus, não porque eu sou bom, irmão, não existe ninguém bom. Mas eu agrado ao Senhor porque Cristo vive na minha vida. É através de Cristo que eu agrado a Deus. E essa essência absolutamente é crucial para a nossa vida, irmãos. É isso que separa o cristianismo de todas as outras religiões. É que buscamos a nossa santidade terrena, diária, com base em que nós já somos santos. Você é santo em Cristo. Mas mesmo assim, na nossa vida terrena diária, nós continuamos a buscar a santidade em Cristo Jesus. Mas em Cristo você já é santo. Quem é santo que diga amém? Você é separado. Santo significa separado. Você já é separado. Mas nessa vida terrena, nós continuamos a santidade. Então nós precisamos procurar agradar a Deus na nossa vida diária, porque em Cristo nós já estamos agradando a Ele, mesmo nas nossas perfeições, imperfeições, mesmo nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e cada um aqui encontra uma dificuldade, nós estamos agradando a Deus em Cristo. E o prazer de Deus na nossa vida diária, será que nós podemos ter sucesso? Será que nós podemos ter sucesso? Essa é a última pergunta que eu vou fazer aqui hoje. Mas essa pergunta a gente tem que fazer para Deus, se é que nós vamos achar alguma resposta dentro da Bíblia. E nós podemos perguntar: Pai, com o nosso coração sincero, com a nossa vida diante do Senhor, que pode me trazer pela fé, o Senhor traz o perdão de todos os pecados, através do seu sacrifício, através do sangue do Senhor Jesus, através da redenção, através da justificação. Será que na minha vida diária, nessa terra, eu posso agradá-lo pela maneira como eu penso, pela maneira como eu sinto, pela maneira como eu ajo? Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Será que os meus pensamentos, sentimentos, ações tornarem-se um ingrediente do prazer de Deus? Irmãos, eu não estou querendo substituir a obediência de Cristo pela minha obediência como a base da minha justificação. Não, eu não estou querendo fazer isso. Eu não estou pedindo que o meu crescimento imperfeito em santidade substitua a perfeita base, ou aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Mas eu estou fazendo essa pergunta para mim: você pode encontrar prazer nos meus esforços? Será que Deus pode encontrar prazer nos meus pensamentos? Será que Deus pode sentir e agir em santidade, amor e em justiça? Agora nós vamos trazer para a Bíblia Sagrada aquilo que Deus pode, ou está pensando, ou sente por mim, ou por você. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Talvez as suas ações sejam mínimas, tão simples. Talvez discorre nos seus pensamentos dizendo: será, Senhor,
Essa coisa tão simples que eu faço, as minhas atitudes, os meus pensamentos diante do Senhor. Será que o Senhor tem prazer nisso? Em Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz, e Paulo ele ora pelos cristãos de Colossenses, dizendo, que você ande de maneira digna do Senhor, agradando-lhe totalmente, frutificando em toda a boa obra. O que ele está falando assim? Agradando quem? Agradando a Deus. Agora em Filipenses capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, as ofertas que vocês enviastes, são uma oferta de aroma agradável, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Meu irmão, as ofertas que os irmãos estavam enviando para ajudar os irmãos lá da galáxia, ou de outras igrejas, as igrejas até mesmo de Filipenses, ou de outras igrejas, ele está dizendo, olha, isso são uma oferta agradável a Deus. Deus está agradando as suas atitudes, seja ela simples, seja ela mais dedicada, Deus está agradando as suas atitudes. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo diz aos coríntios, que quer estejamos em casa ou fora, sabe o que ele fala? Procuramos agradar. Será que eu estou agradando ao Senhor só aqui na igreja? Será que eu estou agradando ao Senhor na rua, dos meus negócios, no restaurante onde que eu vou? Se alguém quiser me convidar e pagar para mim depois do culto, eu agradeço. Mas você vai estar agradando a Deus, viu, irmão? Amém? Estou brincando. Será que nós estamos agradando a Deus nos nossos afazeres, na escola, no meu trabalho, nas minhas conversas? Ele fala, quer que estejamos em casa ou fora, procuramos agradá-lo. Agora em Efésios capítulo 5, versículo 10, ele exorta aos Efésios assim, procure discernir o que é agradável ao Senhor. Procure discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, é possível que pecadores imperfeitos, porém justificados, agradem a Deus. Outro dia eu falei assim, olha, e alguém me olhou de estranho, o que faz você diferente do mundo? O pecado? Não, não é o pecado, porque nós pecamos. O que faz diferente somos que nós somos pecadores imperfeitos, porém justificados diante do Senhor. Nós temos Jesus no nosso coração, que nos justifica diante do Senhor. Seja um ingrediente do prazer divino, não apenas pela união com Cristo na justificação, mas também dependente de Cristo, não apenas porque nós somos aperfeiçoados na sua justiça, mas também porque Ele nos capacita para a nossa justiça. Mas por que isso? Irmãos, como Deus santo, perfeito, todo-poderoso pode ficar satisfeitos com os meus pensamentos, sentimentos, ações imperfeitos como cristão? A resposta é encontrada em 2 versículos. Segundo a Tessalonicenses, diz assim, por isso sempre oramos por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos de sua vocação. Olha só, aí tem um entre parênteses aqui, que seria agradável aos seus olhos, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação, entre parênteses, para que seria agradável aos seus olhos. Continuando, e possa cumprir todo o propósito para o bem e toda obra de fé com seu poder, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o que, irmãos? Quem ouviu? Segundo o que? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que no fundo tem a raiz da nossa ação, do nosso trabalho, da nossa vocação. Vocação fala de trabalho, aquilo que você faz. É assim como nós perguntamos às pessoas que estão chegando na igreja, qual que é a sua vocação? Qual que é o seu dom? Para as pessoas que estão lá fora, qual que é a sua vocação? Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua função? Qual que é a sua experiência? O que você faz? E aqui ele está dizendo, qual que é a raiz da nossa ação, do nosso trabalho, do nosso comportamento? Isso está o quê? Na graça de Deus e de Cristo,
que é graça? Graça é um favor imerecido. É um favor imerecido. E essa graça se manifesta no poder de Deus em nós para as boas obras. Aí tem gente que fala assim, ó, eu faço boas obras porque eu sou bom. Irmãos, a gente faz boas obras, sabe por quê? Porque a graça de Deus é abundante na sua vida. Se você resumir toda a Bíblia, irmãos, nada daquilo que nós fazemos, que somos, ou que nós pensamos, nada disso é o eu. Tudo se finaliza em Cristo. Cristo. Nada. Ah, eu sou bom, eu que prego, eu que canto, é eu que... Não, é aquele irmão que é... Irmão, nada. É Cristo. Chama graça. É favor imerecido, é graça. Você é bom, é bom. Beleza, você tem seu reconhecimento. Mas sabe de uma coisa, isso é graça de Deus. É favor imerecido de Deus. Porque nós experimentamos esse poder é pela fé. Nós desviamos esse olhar de nós mesmos e admitimos que nada podemos fazer sem Ele. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos a graça. Irmãos, nada podeis fazer. Irmão, você não pode fazer nada, absolutamente nada, se não fosse a graça do Senhor Jesus na nossa vida. E nós abraçamos a graça, nós confiamos a graça como a nossa esperança da santidade. Nós confiamos na graça. Nessa fé nós fazemos as boas obras, nós fazemos justiça, nós fazemos misericórdia, nós amamos, e Paulo chama isso de boas obras. Você ama? Boas obras. Você faz a justiça? Boas obras. Se você faz tudo isso em outros lugares, fala assim, ó, você está obedecendo à fé. Você está obedecendo à fé. Mas sabe quem recebe tudo isso? Quando você faz as boas obras, quando você ama, como você dá, quando você opera, como você faz as coisas, quem recebe a glória não é você. Quem recebe a glória é Jesus. Quem recebe a glória é Jesus. Assim eu e você, nós precisamos andar dignamente em nossa vocação, de modo que a minha caminhada, o seu comportamento seja agradável ao Senhor, seja agradável a Deus. Será que Deus tem prazer em mim? Pode ter certeza, irmãos, que Ele tem prazer em você. Se nós voltarmos na parábola do filho pródigo, ele quis sair, ele quis, mas na volta ele não lembrou das atitudes, o que ele fez, não perguntou pelo dinheiro, do que ele gastou, não questionou, mas simplesmente ele tinha prazer de tê-lo novamente na sua presença. Filho, eu tenho tanto prazer de ter você na minha presença, que eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um banquete, porque é filho. Irmãos, vocês que são pais e mães aqui, entendem o que eu estou dizendo. O filho pode aprontar o que for, mas de alguma forma, aquele que ainda ama o seu filho e preza pela vida dele, mesmo isso dói o coração, você vai recebê-lo, você vai fazer alguma coisa para ajudar, porque é o seu filho. Mas nós seres humanos, mesmo que ainda a mãe, o pai abandone o seu filho, Deus não, Ele não abandona. É por isso que Deus te ama, é por isso que Deus tem prazer nos teus filhos. E vou ler novamente o livro de Tessalonicenses. Por isso sempre oramos por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos de vocação, que seria agradável aos seus olhos, e possa cumprir todo o propósito para o bem em toda obra de fé com seu poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus está satisfeito com as suas obras, mas Senhor, minhas obras são mais. Então começa a fazer as obras boas, começa a fazer as obras que são dignas do Senhor, de glorificação em nome do Senhor.
Mas se você faz as obras diante do Senhor, mesmo achando que é pequena, mesmo que talvez você cometeu alguma obra que pareça mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor está olhando para você com o olho da graça, de graça. Resumindo, Deus satisfeito com as nossas obras de fé, porque são obras de poder. As obras de fé que eu falo, é as obras que nós fazemos diante de Deus, de amor, de mansidão, aquelas obras que nós abraçamos, fazemos as coisas para Deus. Então, com fé, vocês são obras do poder de Deus. Para dizer de outra forma, Deus se agrada das nossas obras, feitos na dependência da sua agrada, porque estão aí a sua glória. Está em Jesus, a glória que é devida a Ele através das minhas obras é para a glória de Deus. E quem que doa essa graça para nós, quem que doa essa fé para nós, Ele recebe a glória. Essa é a razão porque Ele nos criou para o louvor da sua graça. Efésios capítulo 1 versículo 6, ele fala assim: olha, Deus nos criou para o louvor da sua graça. E esse versículo que nós lemos é repetido no livro de Hebreus capítulo 13 versículo 20 e 21. Ele conta a mesma história, sabe, um pouco diferente, mas a mesma história. E ele fala assim: agora o Deus de paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para que façais a sua vontade, operando em nós o que é agradável aos seus olhos, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Hebreus capítulo 13 versículo 20 ao 21. Aí no fundo aqui está Jesus Cristo. Olha, agora o que Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para que façais a sua vontade, operando em nós o que é agradável aos seus olhos. Aí vem o pano de fundo: por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Aí vem Jesus com a sua graça soberana, através de Jesus Cristo. Meu irmão, quando Deus está usando você, quando você está sendo usado por Deus, é para a glória de Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele trabalha em nós para glorificar ao próprio Deus. Jesus trabalha em você para glorificar a Deus. Jesus trabalha em você para glorificar a Jesus. Ou seja, a sua graça se manifesta como poder em nossas vidas para boas obras. E quando nós fazemos essas boas obras, sabe quem recebe a glória? Jesus. Tudo termina em Jesus. Pai, eu fiz um evangelismo hoje, ganhei tantas vidas para Jesus. Ganhei 10 vidas para Jesus. Eu fui ali, expulsamos os demônios. Eu fui ali, nós curamos os enfermos. Jesus nem deu ideia para os discípulos, não foi? Falou assim: ó, antes eu vi foi um demônio como um raio cair do céu. Fiquem contentes por seus nomes estarem escritos no livro da vida. No livro da vida. Irmão, se nós fazemos as obras, se Deus manifesta as obras na minha vida, se Deus está operando na minha vida hoje, é para que eu possa diminuir e Ele cresça. A glória de Deus. É por isso que eu sempre falo, irmãos, as nossas mensagens, elas devem ser cristocêntricas, esquecer de nós mesmos pecadores, porque eu estou aqui pregando a vocês, e vocês estão ouvindo e servindo ao Senhor pela graça e por graça do nosso Deus. Simplesmente isso, nada mais. Porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu fiz isso, ou porque eu cheguei mais cedo, ou porque eu li mais. Não. Tudo é pela graça. Mas não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas, mas é a graça do Senhor Jesus. Então a nossa obediência é agradável aos olhos de Deus? Sim. Deus se agrada da sua
obediência através das obras. Através das obras. A parte que nós não mencionamos, segundo Tessalonicenses, é o elo entre o poder de Deus e a nossa obediência, ou seja, a fé. Mas aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que a fé, ela é essencial para obedecer e agradar a Deus. E é um versículo bem conhecido de todos nós, que diz que sem fé, é o que é? Fala para mim, vamos falar todo mundo junto? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que você for fazer, deve ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Opa, o que você está dizendo, pastor? Então você está falando que as obras que eu faço agradam e glorificam o Pai, glorifica Jesus. Então se eu faço as obras para glorificar Jesus, se eu não fazer por fé, eu não estou agradando. Então tudo que eu fizer deve ser por fé. Deve ser por fé. Irmãos, a mesma fé que une você, que une o cristão a Cristo e ao perdão de Cristo para a justificação, nos une ao poder de Cristo para a santificação. A mesma fé que nos torna perfeitamente agradável a Deus por causa da justiça, nos torna progressivamente agradáveis a Deus por nossa justiça. Mas eu quero dizer que você não vai ser perfeito nessa vida. Não. Você não vai ser perfeito nessa vida, mas você pode agradar a Deus nessa vida, porque nós vivemos uma vida aqui na terra de santidade, santificação, que é perfeitamente agradável por causa da justificação, que é progressivamente agradável por causa da transformação. Mas você pode se tornar, além de qualquer expectativa, em um ingrediente assim divino, a glória de Deus em Jesus Cristo, transbordando em graça, é o deleite supremo de Deus. A glória de Deus em Jesus Cristo, transbordando em graça, é o deleite supremo de Deus. Então quando nós abraçamos a Cristo, quando nós abraçamos a graça de Deus em Cristo como a nossa única imputação e transformação, Ele fica satisfeito. Então o que eu gostaria de dizer para vocês: Deus tem prazer nos seus filhos, aqueles que abraçam a graça de Deus em Cristo como a única esperança de transformação, justificação, santificação. Sabe quando Deus ele tem prazer em nossas vidas? Quando Ele é o nosso tesouro. Quando Ele é o nosso tesouro. O Senhor Deus é o seu tesouro. O Senhor Deus é o seu tesouro. Jesus conta uma parábola muito interessante. Ele diz que um homem saiu e estava num terreno, parece que, não sei se ele estava trabalhando, e ali trabalhando, ele encontra um tesouro, de estimado valor, um tesouro, de estimado valor. Ele esconde aquele tesouro, ele sai, volta para casa, transbordando de alegria. Fala assim comigo, transbordando de alegria. E a Bíblia fala que ele vende tudo o que tem. Eu não sei o que ele tinha, mas a Bíblia fala que é tudo. Tudo que tem. Talvez ele tinha carro, terreno, tinha avião, tinha uma bicicleta, sei lá, o tudo dele. Tinha, vende tudo. E vai lá e compra aquele terreno. E Jesus contando essa parábola, ele fala a parábola do reino. Ele está fazendo ali uma ilustração de quem encontra Jesus.
Quem encontra Jesus e encontra aquele terreno, aquele tesouro que é Jesus, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O Senhor, irmão, se agrada de nós, mas Ele deve ser o nosso tesouro, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu coração hoje, nesse exato momento? Em agradar a Deus, em Deus ter prazer na sua vida? O seu coração está enraizado, radicado, arraigado em algum lugar que não é no Senhor Jesus? Por isso convido você a se colocar de pé nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor com o nosso coração sincero diante de Deus. Senhor, eu fui exposto a essas ministrações, talvez eu fiquei um pouco confuso por causa da justificação, da fé, da graça do Senhor. Mas isso é bom, porque eu vou chegar em casa, eu vou mastigar essas palavras, eu vou averiguar, eu vou pensar, eu vou analisar, para eu entender um pouco mais sobre isso. Mas em resumo, Deus tem prazer nos teus filhos, Deus tem prazer em você, mas apenas aqueles que realmente têm o Senhor Jesus como tesouro. Mesmo sendo o Senhor Jesus como tesouro na nossa vida, mesmo sendo Deus ser prioridade na nossa vida, mesmo vendendo tudo quanto nós temos para seguir ao Senhor Jesus, aqui na terra, a gente pode continuar sendo errante, nós podemos continuar sendo ainda, cometer alguns deslizes, alguns pecados. Mesmo assim, Deus te ama, porque no seu coração você entregou a sua vida para Jesus, e você tem Ele como seu tesouro. Mas no céu, Deus está preparando um lugar no céu, onde nós não vamos preocupar com isso. Mas aqui na terra o Senhor continua tendo prazer nos teus filhos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos.